E vamos falar agora de economia, mercado financeiro e expectativa para a reunião de hoje do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Estamos em contato com Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Luiz Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bom? Bom, Luiz Otávio, vamos falar primeiro do comportamento do mercado financeiro, que vem num sobe e desce. Nós temos uma volatilidade muito grande do dólar nos últimos dias, agora recua 0,04%, a 5,23, há pouco estava em alta. Bolsa de Valores agora com uma alta muito expressiva, 3,29%. O que está acontecendo com o mercado, Luiz Otávio? Bom, Denise, basicamente a gente tem aí duas forças atuando sobre os ativos. Uma são as preocupações naturais com essa questão da pandemia. Você tem o medo da segunda onda, você tem dúvidas com relação à recuperação das economias. E, por outro lado, você tem uma liquidez imensa que tem sido injetada no mercado pelos bancos centrais. Então, você tem o Fed na segunda-feira, ele disse que ia começar a comprar os títulos privados. O Banco Central japonês também na segunda-feira aumentou o programa de ajuda às empresas japonesas, tá? Então você tem um certo descolamento entre a economia real, os fundamentos, e o preço dos ativos, tá? Porque você vê que o S&P já atingiu o nível que tinha antes, a Bolsa Brasileira já está quase chegando a 100 mil pontos. Com todas as incertezas, existe um descompasso entre os fundamentos e os preços. E como o que está fazendo esse gap a grande liquidez que existe no mercado, toda vez que você tem algum problema com a parte dos fundamentos, acaba gerando essa volatilidade. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que vai continuar, porque as incertezas vão continuar e a liquidez vai continuar no mercado. Tá? Então, eu acho que a gente tem que se acostumar com esse sobe e desce aí dos mercados financeiros que a gente tem visto aí nos últimos dias. Agora, fica grande expectativa em relação ao Copom, não tanto em relação ao que ele vai tomar de decisão. Pode vir sempre uma surpresa, na última reunião veio uma surpresa, só que ele passou um recado meio claro com relação ao tamanho do corte que a gente pode esperar hoje, mas em relação à possível preocupação também em futuros passos da política monetária, pela pressão no dólar, por exemplo, todo o avanço forte que nós tivemos no dólar começou em boa parte com o fato de a Selic ter atingido em várias ocasiões e continuar testando pisos históricos, né? Denise, esse é o grande dilema agora do Banco Central, tá? Um ex-vice-presidente do Fed, o Alan Blinder, ele falava que a política monetária ela é um pedaço técnica e um pedaço arte. E a gente está na parte agora que é totalmente arte, tá? Ou seja, agora a gente vai ter que testar limites que a gente nunca tinha ido, tá? Então, com isso, você não sabe qual é a reação dos ativos a novas reduções de juros. A famosa discussão qual seria o piso da taxa de juros aqui no Brasil. Tá? E, obviamente, que o Banco Central, a gente tem um pedaço do mercado que acha que ele tem que olhar só para a questão da meta de inflação, para a questão do hiato do produto, ou seja, da capacidade ociosa da economia, e por isso ele teria um espaço ainda grande para reduzir os juros indo para alguma coisa entre 1% e 1,5%. E tem uma outra ala que defende que o Banco Central, além de ter como o objetivo a meta de inflação, ele tem como objetivo manter saudável o equilíbrio financeiro do sistema. Tá? E aí entra essa questão que você colocou do impacto que a redução dos juros tem sobre um ativo crucial dentro do sistema financeiro, que é o dólar. Tá? Então, se o que você ganhar, por exemplo, para reduzir os juros abaixo de 2% ou abaixo de 2,25%, que deve ser a taxa que deve ser escolhida hoje pelo Banco Central, começar a parte positiva disso, em termos de crescimento do produto, não for melhor do que o que vai piorar por conta da desvalorização do real,
aí, obviamente, ele não tem mais tanto espaço para cair. Tá? Eu acho que a questão do dólar é muito importante, porque não é só o sobe e desce do mercado no dia a dia. Isso aí afeta a dívida de empresas. Tem muitas empresas que têm dívida em dólar. Tá? Isso afeta uma volatilidade muito grande que vem acompanhada com essa redução dos juros. Afeta os próprios exportadores, que não conseguem saber em que taxa que vão fechar o câmbio, afeta os importadores e isso acaba afetando a cadeia produtiva. Então, a discussão, a gente chegou num ponto da discussão que tem bons argumentos para os dois lados, tá? Ou seja, para uma queda mais agressiva quanto para uma maior cautela nesse momento. Agora, uma queda mais agressiva, ela teria repercussão mais à frente, né? Não agora. E a gente sempre imagina, ou tenta imaginar uma relação direta em relação ao custo do crédito, e na prática não é bem o que acontece. A gente tem vários outros fatores influenciando hoje, tanto a disponibilidade dos recursos como a própria taxa, né? Por isso que chama de taxa básica, né? Na verdade, ela é a base para que todas as outras taxas do mercado, inclusive aquelas que vão chegar no tomador final, seja ele empresa, seja ele pessoa física, são formadas, tá? Então, no meio desse caminho, aquele negócio entre o branco e o preto, existem vários tons de cinza, né? Então, a gente tem aí que até chegar no tomador final, existem vários custos que são embutidos na taxa, vários riscos, e você chamou a atenção, a gente está no momento especialmente problemático nessa questão dos riscos embutidos na taxa, uma vez que a incerteza reina no mercado, tá? Então, mas, de qualquer maneira, a redução dos juros tem, no caso, obviamente, do impacto sobre o nível de atividade da economia, tem um efeito positivo, mesmo que seja psicológico no curto prazo, e ele só vai aparecer mais a longo prazo. E tem efeito sobre as contas do governo também, né? Que ajuda a reduzir um pouquinho o custo de rolagem, talvez a de captação, que aí depende de outros fatores também, como credibilidade. No caso do impacto sobre a dívida, aí a gente tem que também pensar sobre... tem impacto sobre a dívida que é variável, tá? Ou seja, aquela que está atrelada à Selic. Para o Tesouro Nacional, ele é melhor colocar títulos que são pré-fixados. E aí entra essa questão que você colocou bem. Tipo, se você tiver um descompasso entre a política monetária e a política fiscal, não adianta ele reduzir os juros na parte curta, tá? Que ou na parte variável da dívida, tá? Porque a parte longa, que é onde ele vai pré-fixados, a taxa vai subir, tá? Então, no final, é contraprodutivo, até em termos da dívida pública, se você reduzir os juros sem você ter uma contrapartida de uma política fiscal equilibrada. Agora, Otávio, fica muito ruim do ponto de vista do investidor, né? Aquele investidor mais cauteloso que gosta da renda fixa, vai ficando cada vez pior. A gente está virando uma economia relativamente normal, né? Uma economia relativamente normal, para você ter mais rentabilidade, você tem que assumir um risco maior. Aquela, entre aspas, a molezinha que a gente tinha de juros de 14,25 sem risco, tá? Acabou. Tá? Ao menos esperamos que tenha acabado, porque isso significa que a economia brasileira está voltando a uma normalidade, tá deixando de ser rentista e você vai ter que começar a investir em atividades produtivas. Quando você tira o seu dinheiro da renda fixa, que é atrelada ao título do governo, e passa a investir na Bolsa, por exemplo, você tá financiando a atividade produtiva. Tá? Então, eu acho que a despeito na pessoa física, obviamente, eu também preferi a época de 14,25, que você poderia ter retorno sem risco, olhando como brasileiro, eu acho que a situação hoje em dia é melhor, apesar de ser mais tensa, digamos assim. Exatamente, a pessoa tem que tomar muito cuidado até para não ter ganho negativo.
Está sendo favorecido agora porque a gente está no momento de deflação dos índices de preço ao consumidor, que não deve durar tanto assim, em algum momento vai haver recompensação disso, até porque no atacado os preços estão subindo mais, mas agora é tomar cuidado para quem é conservador, para pelo menos não correr o risco de pagar taxa demais, tributação demais, que reduz ainda mais a possibilidade de ganho, né? Isso aí é um ponto bom que você chamou a atenção. Primeiro, eu acho que o investidor está começando a aprender essa nova realidade. A gente viu aí, mesmo com essa crise da Covid-19, você viu um aumento do número de CPFs na B3, tá? O que significa que as pessoas não fugiram da Bolsa, tá? Elas muitas aproveitaram a queda exatamente para entrar pela primeira vez. Então, isso já mostra um amadurecimento do investidor brasileiro. E outra coisa que eu acho que é importante, que você chamou a atenção, é a questão da tributação, você ficar pulando de galho em galho, é que nem aquele negócio que você está na estrada e fica sempre achando que a pista do lado está andando mais rápido que a sua. E aí você fica mudando e vê que você não sai do lugar. Tá? Então, eu acho que o conselho nesse momento, até para o investidor, primeiro, você só realiza o prejuízo quando você vende a sua posição. Tá? E segundo, ficar mudando de lado para lado, ainda mais num mercado que é altamente tributado, que nem o brasileiro, é super contraprodutivo. Tá? Então, eu acho que ter calma, tá? Gelo nas veias e olhar para frente. Você falou que é voltar à normalidade, só que é uma normalidade que a gente não é muito acostumado, né? Para nós, o normal eram aquelas taxas absurdamente altas, o Brasil sempre lá no topo do ranking global. Só que outra brincadeira que eu faço, que é o seguinte: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Então, a gente quer virar um país normal, só que tem suas vantagens e suas desvantagens. Essa talvez seja uma das desvantagens, mas eu acho que as vantagens acabam prevalecendo quando a gente pensa na economia brasileira como um todo e não apenas nos nossos investimentos. É isso, conversamos com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Agora aguardar, o Banco Central deve divulgar nova taxa a partir das 18 horas, junto com um comunicado, que agora é um comunicado bem maior, não é aquele pequenininho, só um parágrafo, ele praticamente antecipa tudo que vem na ata depois, a ata vem mais detalhes. Então, Luiz Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a você, Denise, boa tarde.